Saudações, alunos das escolas cívico-militares do Paraná. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo. Uma aula que tem como objetivo nós estudarmos a história do Exército Brasileiro. Então, o objetivo da nossa aula, como já dito, conhecer a história e a importância do Exército Brasileiro. Certo? Então, vamos para a nossa área de conhecimentos prévios. Você lembra quais são as três armas que em conjunto compõem as Forças Armadas? Você lembra quais as três missões atribuídas às Forças Armadas brasileiras pela Constituição brasileira, aquele conjunto de leis superiores que nós temos no Brasil, a nossa Carta Magna? Então eu respondo para vocês aqui. As Forças Armadas brasileiras são constituídas pela Marinha, o Exército e a Força Aérea Brasileira. Tá. E quais são as funções? Primeiro, suas missões estão na defesa do território nacional, na garantia dos poderes constituídos e na garantia da lei e da ordem. Então, as Forças Armadas brasileiras, elas têm funções muito bem delimitadas pelo nosso conjunto de leis. E estão envolvidas as três. Primeiro, a defesa do território. Segundo, a garantia da Constituição em si. E em terceiro, a garantia da lei e da ordem, que são aqueles momentos excepcionais em que a Força Armada pode ser convocada para agir dentro do território nacional na garantia da lei e da ordem. Isso em momentos excepcionais quando convocada por algum dos poderes. Então, você pretende se alistar? Todo ano nós vemos propaganda na TV, nós vemos informação sobre o alistamento militar obrigatório. Isso é uma cláusula constitucional. Como que se ingressa nessa grande instituição de Estado chamado o Exército? Bom, aqui eu explico para vocês. Segundo o artigo 143 da Constituição Brasileira de 1988, que está atualmente em vigor, o serviço militar é obrigatório para todos os homens, na idade dos 18 anos de idade, quando se completa essa idade. Mas a objeção de consciência é permitida. Isso quer dizer, você pode afirmar que você não pretende, não é o seu ideal entrar nas Forças Armadas. Aí vai ser analisado de acordo com o critério das próprias Forças Armadas. No momento que o brasileiro se alista, ele pode escolher em qual das três armas ele pretende se apresentar, sendo que o Exército Brasileiro possui o maior efetivo numérico de pessoas. Então você pode selecionar em qual quartel relacionado a qual Força Armada, mas lembrando que o efetivo de homens, o maior é o do Exército. Vamos conhecer então a história do Exército Brasileiro? Então, nascimento. Historicamente, o Exército como uma instituição, ele é criado junto com o próprio Estado brasileiro. Então, junto com a própria independência do Brasil, que aconteceu em 1822. Porém, houveram grandes ações já militares antes disso, no período colonial brasileiro. É considerado por muitos a inauguração do Exército a Batalha de Guararapes. Essa batalha aconteceu em 1648, na condição em que os holandeses haviam invadido o nordeste do Brasil, justamente na busca da cana-de-açúcar, dos engenhos de cana-de-açúcar, que era o grande matéria de exportação da colônia brasileira. Tá? E aí é considerado a primeira ação do Exército, porque foi a primeira vez que houve uma unidade militar puramente formada por pessoas nascidas no Brasil. Então, aqui é considerado por muitos a primeira ação, embora o Exército, como instituição nacional, ele só surge junto com a nação, em 1822. Aqui nós temos um belo quadro do Vitor Meireles, mostrando justamente a Batalha de Guararapes. E durante a independência, muito se fala que no Brasil a independência foi pacífica. Não é bem isso. Na região sudeste e na região sul, realmente nós podemos considerar de tal forma. Porém, no nordeste e no norte do país, houveram batalhas de expulsão de portugueses ou de garantia do vínculo desses territórios com o Brasil, com o Rio de Janeiro, com o resto do território nacional. Então, no norte e no nordeste, houve uma forte resistência portuguesa, o que obrigou o imediato uso de um exército, justamente procurando impedir a divisão, a fragmentação do território brasileiro.
como a gente pode ver aqui numa bela ilustração, que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares em Recife. Cidade essa que foi palco de muitas batalhas, justamente para garantir a integridade e a seguridade de todo o território brasileiro. Então vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje, que eu pergunto: a fundação do Exército Brasileiro ocorre simultaneamente com a independência do Brasil. Por que motivos o Exército teve que atuar na independência? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, responderam? Lembrando a todos que essa é uma pergunta discursiva, então o seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu, mas alguns pontos têm que aparecer no seu texto para que a gente possa considerar uma resposta correta. E eu perguntei para vocês, a fundação do Exército Brasileiro ocorre simultaneamente à independência do Brasil. Por que motivo o Exército teve que atuar na independência? E a resposta aqui, a sugestão que eu trago: o Exército Brasileiro foi fundamental para prevenir que o Império Brasileiro de se dividir devido à resistência portuguesa, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Então veja que ele já atua de imediato para garantir toda a integração territorial do Brasil durante o nosso processo de independência. Um processo que muito se fala que foi pacífico, mas não foi exatamente assim, principalmente nessas regiões do país. Então, nós temos instituído no Brasil a monarquia e o Império Brasileiro. Durante o período imperial, o exército foi fundamental em diversos conflitos de fronteiras, para garantir o território brasileiro e envolvendo-se inclusive na maior guerra que houve na América, a Guerra do Paraguai. Então, como país novo, e o resto da América Latina também era formado por países recém-independentes, haviam muitas questões de fronteira ainda a serem discutidas.
de até onde vai o seu país e até onde vai o meu país. Por conta disso, houveram inúmeros conflitos, principalmente na região da fronteira, com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, e que foi-se necessário o Exército atuar a fim de garantir os territórios que o Brasil reivindicava para si mesmo. Aqui nós temos uma imagem do Marechal Deodoro da Fonseca e o alto comando do Exército Imperial. Lembrando a todos que o Marechal Deodoro da Fonseca foi o nosso primeiro presidente da República. Tá? Então ele vai ser responsável. Mas a maior guerra que aconteceu no período monárquico brasileiro, no período imperial, foi justamente a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra de 6 anos, durou entre 1864 e 1870. Essa foi a maior das disputas de fronteira que houve na América do Sul. Foi a maior guerra que houve na América Latina. Tá? E envolveu simplesmente o Brasil, a Argentina e o Uruguai, contra os planos expansionistas do ditador paraguaio Solano Lopes. E envolveu um efetivo de 200 mil soldados brasileiros e cerca de 100 mil baixas militares brasileiras. Aqui nós temos um mapa que mostra justamente que na região do sul, pode ver o oeste do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, o Paraguai e também aqui as províncias argentinas, que o plano do Paraguai era justamente de expandir-se, pegando essas duas províncias argentinas, o Rio Grande do Sul e o Uruguai. O plano dele era formar um grande Paraguai e ter um acesso ao oceano. Essa guerra foi muito classificada pela grande violência que ela envolveu e pela grande participação do Exército Brasileiro. Foi nesse momento que nós podemos dizer que o Exército Brasileiro teve um grande amadurecimento como uma instituição de Estado. Também participando, novamente aqui, Marechal Deodoro da Fonseca, nós temos a participação do Exército diretamente relacionado com a proclamação da República Brasileira. O Exército teve uma fundamental atuação na transformação do Império e na proclamação da República, um regime mais democrático. Ainda não podemos dizer que a primeira República Brasileira foi totalmente democrática, mas ainda assim expandiu mais os valores democráticos na sociedade brasileira. Também foi, portanto, o combate de diversas revoltas, tanto dentro das Forças Armadas, como a Revolta da Armada, quanto revoltas messiânicas e populares. Isso é, revoltas que tinham uma finalidade religiosa, participando da população mais simples, como a Revolta de Canudos e a do Contestado, na divisa do Paraná com Santa Catarina. Vamos então para mais uma atividade de nossa aula. O que podemos concluir sobre a presença do Exército Brasileiro no período imperial brasileiro? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder mais essa atividade da nossa aula de hoje? Eu perguntei para vocês, o que podemos concluir sobre a presença do Exército no período imperial brasileiro? Minha sugestão de resposta é essa. Podemos concluir que o Exército foi fundamental para manter a união do país, a defesa de seu território em disputas de fronteira e no estabelecimento da República. Então, durante todo o período imperial, houve um grande amadurecimento do Exército, se envolvendo nas questões de fronteira com os outros países e assim conseguindo garantir a integridade do território, mas também pensando em um novo regime político que foi a República, proclamada em 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca, um veterano da Guerra do Paraguai. Durante a Primeira República, nós vamos ter entre os jovens oficiais do Exército surgiu um grande movimento. Esse movimento foi chamado de tenentismo. O que o movimento tenentista defendia? Justamente moralizar a política, acusada de ser muito elitista e não tão popular. Também combater a corrupção. Esse movimento aí, ele vai ter um marco simbólico que é a revolta do Forte de Copacabana, que é essa imagem que eu trago para você. São os 18 do Forte de Copacabana, que justamente eles vão iniciar um movimento de moralização da política brasileira que vai resultar na Revolução de 1930 e, consequentemente, na ditadura de Getúlio Vargas, um importante presidente na história do Brasil e que teve aí a participação do Exército nessa busca de modernizar a política brasileira. E durante a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, nós vamos ter também um grande evento internacional que foi justamente a Segunda Guerra Mundial, a maior guerra já vista, o qual a Força Armada Brasileira incorporou a Força Expedicionária Brasileira e junto com os aliados, isso é, Inglaterra, Estados Unidos, França, invadiu a Itália justamente para a libertação da Itália do regime nazi-fascista. Como a gente pode ver aqui, em agosto de 1942, o Brasil declara guerra aos países do eixo, assim sendo organizada a Força Expedicionária Brasileira, responsável por importantes ações militares, tendo lutado, entre outras, a Batalha de Monte Cassino, considerada a batalha mais sangrenta, mais violenta em solo italiano. Aqui nós temos italianos festejando a libertação por base de soldados da Força Expedicionária Brasileira. Então, isso aí foi de fundamental importância para a história do Exército Brasileiro. Foi uma grande atuação militar e foi a última vez que o Brasil teve uma situação de guerra declarada contra alguma potência estrangeira. Após a Segunda Guerra Mundial, o Exército Brasileiro mantém agindo em diversas missões de paz em países estrangeiros. Como a gente pode observar aqui, um soldado brasileiro, com a bandeira aqui no braço, e com o capacete azul das Nações Unidas. Isso é justamente uma missão de patrulha em um acampamento no Haiti, justamente visando aí com um laço de solidariedade, ajudar na manutenção da ordem desse país. O Brasil se envolveu então em várias ações, como no Canal de Suez, como no Timor-Leste, Angola e aqui a imagem que a gente viu no Haiti. Então, aí o Exército Brasileiro trabalhando sob a responsabilidade da Organização das Nações Unidas. E a ação do Exército não é apenas uma ação de armas, sendo que o Exército mantém um dos mais bem estruturados sistemas de ensino superior do Brasil, no qual se destaca a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e a Academia Militar de Agulhas Negras, a AMAN. Essas duas instituições muito importantes aí na história, na organização do Exército, priorizando a formação dos cargos aí de oficiais do Exército Brasileiro. Então, vamos para a última atividade da aula de hoje. A última guerra que o Brasil participou se encerrou em 1945. Desde então, quais funções o Exército Brasileiro vem exercendo? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu questionei vocês. A última guerra que o Brasil participou se encerrou no ano de 1945. Desde então, quais funções o Exército Brasileiro vem exercendo? Então, eu trago aqui para vocês uma sugestão de resposta, em que eu afirmo: o Exército tem se mantido vigilante em sua missão de proteger o território brasileiro e servindo a Organização das Nações Unidas em missões de paz, ajudando a população de países estrangeiros, aí intervindo para garantir a ordem e a legalidade de outros países aí em momentos de crise. Então, nessa aula, nós vimos justamente a história do Exército Brasileiro. Eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima, pessoal!